Os irmãos sabem que nós estamos em um processo, em uma caminhada, estudando de maneira continuada o livro do profeta Abacuque. Eu queria nesta manhã, irmãos, concluir este livro, e penso que o cimo do monte do livro encontra-se aqui no capítulo 3 do profeta Abacuque. Capítulo 3 do profeta Abacuque, eu estarei lendo nesta manhã os versículos 17, 18, 19, mas iremos olhar o capítulo como um todo. Mas eu queria destacar para a gente aqui os versículos 17, 18 e 19, que nos diz a palavra. Acompanhem comigo a leitura. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado. Todos comigo. Todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como os da corça e me faz andar altaneiramente. Amém. Glória a Deus por esta palavra. Amém, meus irmãos? Que bênção, nós estamos nesta caminhada deste livro que tem nos ensinado, irmãos. É impressionante, como dizíamos, o capítulo 3 é o fechamento, é o fechar das cortinas de um livro que tem nos ensinado, que tem forjado o nosso caráter, que tem alinhado a nossa caminhada, que tem me conduzido nos trilhos da vontade do Senhor Deus, que, como nos diz a Escritura, é boa, ela é perfeita, ela é agradável, mesmo que nos meandros, nas nuances e nas dificuldades que nós encontramos nesta caminhada, nós entendemos claramente que, apesar de nós, Deus é fiel. É interessante como o capítulo 3 é a resposta do profeta a tudo aquilo que Deus tinha lhe dito. Deixa-me dizer uma coisa, querido, nem sempre aquilo que Deus nos responde é aquilo que nós queremos ouvir. A rigor, via de regra, nós queremos palavras que possam trazer respostas positivas às expectativas que nós criamos, mas nem sempre é assim. Vejamos, desde o capítulo 1 nós percebemos que o profeta apresenta-se ao Senhor com os seus dramas existenciais. Nós falamos desde o capítulo 1 que os líderes também passam por dificuldades. Nós temos os nossos dramas existenciais. Nós falamos também ainda no capítulo 1 que o profeta, ele intercede, ele se apresenta em oração. Nós entendemos claramente que nos momentos agudos da vida nós precisamos recorrer àquele que responde, àquele que é poderoso, àquele que tem o controle, àquele que é o Senhor, àquele que está sentado no trono, reinando sobre tudo e sobre todos. O profeta intercede. É interessante que a resposta do Senhor, que nós encontramos a partir do capítulo 2, que nós estudamos sobre a resposta do Senhor para a crise, deixa o profeta alarmado, angustiado. Como dizíamos, nem sempre a resposta do Senhor Deus vem corresponder às nossas expectativas, que são finitas, que são limitadas pelo tempo e pelo espaço. E nós caminhamos no capítulo 2, e nós percebemos que do verso 6 ao verso 20, que nós fechamos na última ministração, nós percebemos que o Senhor apresenta os ais, ou seja, suas sentenças, o seu juízo. Em algum momento o profeta foi tentado a pensar que Deus não estava nem aí para as dificuldades e para os problemas do povo, mas Deus está atento, Deus olha todas as coisas, mas Deus responde como lhe apraz, como Ele quer, segundo o seu beneplácito, segundo a sua vontade, segundo o seu querer, e o Senhor responde com juízo. E nós estudamos os ais do Senhor Deus, as sentenças
sentenças de Deus sobre o povo, como se o Senhor quisesse dizer: olha, Abacuque, eu estou aqui e eu estou agindo segundo a minha vontade, estou disciplinando o povo. Olha aqui para mim, querido. É quando nós entramos no capítulo 3 hoje, nesta manhã, e fecharemos este profeta, e percebemos a resposta ou o resultado daquilo que Deus ministrou ao coração do profeta. Interessante as mudanças na caminhada de um homem de Deus. Eu percebi isso, nós percebemos claramente quando nós estudamos o profeta Abacuque. Nós oscilamos, nós mudamos, nós alteramos o humor, nós alteramos as nossas expectativas. Há domingos que nós estamos felizes, outros domingos estamos tristes. Há domingos que entramos aqui louvando a Deus, há domingos que entramos aqui angustiados, perplexos, alguns abatidos, preocupados. Nós oscilamos em nossa caminhada cristã. Mas me chama a atenção, queridos, que nesta caminhada do profeta Abacuque, diante dos ais e dos juízos de Deus apresentados sobre os caldeus, o profeta não se apresenta no capítulo 3 em protesto. O profeta não se apresenta, irmãos, não aceitando a vontade de Deus. Mas note bem, se você olhar comigo o capítulo 3 do profeta Abacuque, olha o versículo 1 deste capítulo, acompanha comigo: oração do profeta Abacuque sob a forma de canto. É interessante, irmãos, que a resposta recebida e recepcionada pelo profeta Abacuque transforma-se em canto ao Senhor. Nós precisamos louvar a Deus independentemente das circunstâncias, meus irmãos. Nós precisamos adorar a Deus, nós precisamos servi-lo. Mesmo quando tudo não vai bem, mesmo quando a resposta de Deus para as nossas vidas seja sentenças, juízos, ais. Nós conhecemos e nós estamos estudando desde o capítulo 1 essas realidades aqui do profeta Abacuque, do povo de Deus, e a resposta de Deus era difícil de se assimilar. Note bem, nem sempre nós conseguimos assimilar as respostas de Deus de maneira límpida, clara. Às vezes nós não conseguimos mensurar o que Deus quer com isso. Não é verdade, irmãos? Às vezes uma enfermidade, às vezes um não, às vezes uma porta fechada. Aqui, queridos, foram sentenças. Foi a mão de Deus pesando sobre o povo. É difícil, irmãos, note bem, entenda o contexto, compreenda o pano de fundo. É difícil, queridos, adorar a Deus quando as circunstâncias não são favoráveis. Há quem condicione o seu canto, a sua oração, o seu louvor, a sua entrega, o seu quedar-se diante do trono de Deus, quando as respostas são positivas, quando não se tem juízo, quando não se tem sentenças, quando Deus fecha uma porta. Mas nós precisamos entender o canto, por exemplo, do apóstolo Paulo, mesmo preso, ele diz: todavia eu me alegrarei, ou seja, alegrem-se no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos sempre no Senhor. Aleluia. Alegria, mesmo quando as circunstâncias e as respostas, elas não são favoráveis. Eu não sei se você percebeu, mas o capítulo 3 não nos apresenta em nenhum momento uma mudança de contexto. A situação não tinha mudado. Abacuque apresenta-se em oração e em canto, mesmo diante dos ais, das sentenças, do juízo de Deus. Esse capítulo 3 é fantástico, irmãos. Ou seja, se a situação não mudou, Judá seria disciplinada pela Babilônia. Você entende isso, querido? Uma nação inimiga estaria sendo usada para sentenciar, para julgar, para maltratar o povo de Deus. O contexto era o mesmo, a situação era a mesma. Deixa eu
parafrasear essa realidade aqui, irmãos, é como se alguém entrou aqui num culto domingo pela manhã para ceiar, estava e deixou ou apresentou diante de Deus uma demanda difícil, complicada, e ao terminar o culto, a realidade era a mesma lá fora, nada mudou. Mas isso não furtou do coração do profeta a sua adoração, o seu louvor. Isso não tirou do coração do profeta Abacuque a sua adoração a Deus. Ele foi capaz de adorar ao Senhor mesmo em meio à crise, mesmo em meio às sentenças de Deus, mesmo em meio à resposta negativa da parte de Deus, dizendo: não, eu estarei sentenciando, eu estarei derramando juízo sobre vocês. Mas mesmo assim o profeta foi capaz de adorar. Se você olhar comigo, eu quero dizer para vocês que a nossa intenção aqui é observar de maneira mais detalhada os versículos 17, 18, 19, mas eu quero que você entenda o pano de fundo aqui. O que fez o profeta sair, o que aconteceu para que o profeta saísse do vale da dor e alcançasse a maturidade espiritual a ponto de apresentar diante da resposta de Deus, mesmo que de sentença, adoração e louvor a Deus? Essa é a grande pergunta aqui do capítulo 13, irmãos. O que mudou no coração do profeta? O que mudou na inclinação do profeta? O que mudou na mente do profeta? Nós percebemos isso, irmãos, que os ensinos espirituais do capítulo 3 levam-me a uma verdadeira compreensão do elevar da alma do profeta, na certeza e na confiança de que Deus jamais, mesmo em meio às sentenças, estaria perdendo o controle. Deus é soberano, Deus é Senhor, Deus não divide a sua glória com ninguém, e se Ele respondeu em sentença, em juízo, Ele sabe o que está fazendo, e nele nós podemos confiar. Aleluia. Eu não sei o que Deus tem respondido a você, mas quero lhe dizer nesta manhã: confie. Pastor, mas a realidade está um pouco nebulosa, eu não consigo ver os meandros, os detalhes. Nós não podemos acrescentar um côvado à nossa existência. Ele está no controle de todas as coisas, aleluia. Deus está no controle, irmãos. E o que mudou no coração do profeta? Eu penso, irmãos, o que mudou foi a sua confiança. O seu coração foi elevado. A oração, a visão, a fé foi renovada do profeta. Verdade é, irmãos, que o profeta, ele ora, ele não reclama. Olha o versículo 2: eu tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto o quê, irmãos? Alarmado. Irmãos, nem sempre a resposta de Deus é aquela resposta: eu entendo que a resposta de Deus foi resposta para reunir o povo e celebrar. Não, às vezes a resposta de Deus me deixa alarmado, preocupado. E diz a palavra: aviva a tua obra, Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos faze-a conhecida. Na tua ira lembra-te da misericórdia. Note bem, querido, o profeta se apresenta aqui em oração, em cântico a Deus. Eu penso, queridos, que o profeta aqui, de maneira muito clara, ele diz ao Senhor: Senhor Deus, mesmo e apesar das respostas, eu quero adorar ao Senhor Deus, eu quero descansar, eu quero confiar no Senhor Deus, eu quero entender que o Senhor tem o melhor para a gente. Eu fiquei pensando sobre isso, irmãos, é que nós precisamos transformar as nossas murmurações em adoração a Deus. E o que ele diz aqui? O Senhor Deus aviva, Deus vem, Senhor Deus derrama graça, o Senhor estará trazendo sentenças, juízos. Lembra-te que tu és um Deus misericordioso. Irmãos, nós enxergamos a misericórdia de Deus mesmo em meio aos juízos. Deus está forjando, o Pai disciplina os filhos, Deus tem sempre o melhor para a gente, aleluia. E quando Ele está disciplinando o seu povo, Ele está manifestando misericórdia. Eis a razão pelo qual o profeta externa e reverbera através deste canto, desta oração e desse louvor: lembra-te, Senhor, da tua misericórdia. Quero lhes dizer nesta manhã: Deus é um Deus
Deus misericordioso. Ah, pastor, estou sendo provado. Isso é misericórdia. Tem sentença sobre mim. Isso é cuidado. Ele está forjando o nosso caráter. Aleluia. Deus prova e Deus disciplina quem Ele ama. Deixa-me te dizer uma coisa: isso é amor de Deus. Você crê nisso? Eu creio. Isso é amor. Cuidado do Senhor. Interessante que versículos 1 e 2, ele apresenta aqui em oração, versículos de 3 a 16. Sabe o que ele fez? Abacuque meditou sobre a vontade soberana de Deus. Eu não vou expor do 3 ao 16, mas veja, eu quero destacar alguns textos, porque alguns versículos ficam aqui, pulam aos meus olhos, a soberana, a vontade de Deus, os caminhos de Deus. Olha o verso 3, finalzinho dele: a sua glória cobre os céus e a terra se enche do seu louvor. Deus, o Senhor, revela a tua grandeza, a sua grandeza, a tua glória na história. E Abacuque diz: eu posso ver, Senhor Deus, a terra se enche do seu louvor. Olha o verso 6 comigo. Ele, o Senhor, Ele para e faz tremer a terra, olha e sacode as nações, esmigalham-se os montes primitivos, os outeiros eternos se abatem. Os caminhos de Deus são eternos. Ó Senhor Deus, ao contemplar a tua glória, ao adorar o teu nome, eu percebo que o Senhor é que faz tremer a terra, é o Senhor que sacode as nações. A Babilônia está sendo levantada, o Senhor está no controle. O povo está sendo julgado e sentenciado, o Senhor está no controle. Eu estou passando por isso, o Senhor está no controle. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, o Senhor está comigo. Aleluia. Deus está no controle. É impressionante, irmãos, como profeta, ele olha e percebe o controle soberano do Senhor Deus. Olha o verso 12, versículos 12 e 13. Na tua indignação marchas pela terra. Eu não sei vocês, irmãos, a ideia aqui, a figura do texto, do autor, do escritor, é nos mostrar que o Senhor Deus é tão poderoso que Ele marcha sobre a terra. Ele tem um controle da terra. Ele é o Senhor da terra. Nada o abala, nada o tira do seu propósito. Ele marcha sobre a terra, versículo 12. Na tua ira calças aos pés as nações. E isso é juízo, isso é sentença. Mas veja, mesmo em meio à sentença, nós percebemos um atributo de Deus: Ele é misericordioso. Olhem comigo o versículo 13. Tu sais para salvamento do teu povo, para salvar o teu ungido. Feres o telhado da casa do perverso e lhe descobres de todo o fundamento. Mas o Senhor sai para livrar o seu povo, mesmo em meio às sentenças. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe o que o profeta está dizendo aqui, irmãos? Diante disso, o Senhor é esplendoroso, o Senhor é poderoso, o Senhor é Deus de vitória, e mesmo em meio às sentenças, nós estamos sendo guardados pelo Senhor. Qual é o reflexo disso? Chegamos ao verso 17, irmãos. Veja a lógica do capítulo 3. É sentença, eu adoro, eu canto, eu digo: aviva a tua obra, Deus. Ou seja, mesmo em meio às sentenças, trabalha no meio do teu povo, aviva o nosso coração, para que possamos entender e discernir, para que possamos compreender que o Senhor está tratando, moldando, trabalhando, transformando os nossos corações. E nós chegamos à perícope que nós lemos nesta manhã, que nos diz que nós podemos confiar em Deus. Deixa eu dizer uma coisa: confie no Senhor. Louvado seja Deus. Confie no Senhor. Você entrou aqui nesta manhã para ouvir essa palavra: confie no Senhor. Confie no Senhor. Vocês percebem que aqui eu não estou lendo um texto, o capítulo 3 não é um pano de fundo para a gente, que nos apresenta respostas boas, no sentido de que, ele pediu para que Deus abrisse uma porta, essa porta se abriu, ele pediu cura e o enfermo foi curado. Não, o capítulo 3 tem como pano de fundo sentenças, juízos. Mas quando nós nos aproximamos de Deus, quanto mais nos aproximamos de Deus,
O nosso entendimento ele é descortinado. Nós entendemos quem é Deus e nós entendemos quem nós somos. E quando nós percebemos quem é Deus e nós nos aproximamos de Deus, nós percebemos que apesar das dificuldades, apesar das sentenças, apesar das portas fechadas, apesar das enfermidades, apesar das labutas, das agruras e de tudo aquilo que nós enfrentamos, o verso 17, nesta perícope nos apresenta uma confissão de fé, de forma expressa aqui em louvor, e nós queremos reafirmar esse louvor também nesta manhã, apesar das dificuldades. Primeira verdade que o texto ensina: eu me alegrarei no Senhor. Louvado seja Deus. Olhem comigo, irmãos, olha essa oração do profeta, esta confissão de fé, esta declaração nela contida, e aqui em qualquer circunstância, qualquer, diz a palavra. O texto nos diz o verso 17, e a parte A do versículo 18, quero te convidar a que você possa ler comigo, todos juntos. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas e nos currais não haja gado. Todavia, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha. Amém. A primeira verdade que o profeta me ensina e nos ensina aqui é que nós nos alegramos no Senhor. Irmãos, esta confissão de fé aqui do profeta Abacuque, ela ultrapassa pelo contexto de dificuldades, irmãos. Vejam os detalhes do texto aqui, e nós percebemos que não é a presença dos bens ou a ausência dos bens que define, determina e me loca e me coloca diante da minha adoração a Deus, independentemente do que eu possa atravessar, porque o texto diz: ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto, ainda que o produto da oliveira minta, não produza mantimentos para mim, para minha casa, para minha família. Eu estou falando aqui de um contexto agrícola, rural, de mantimento, de sobrevivência, irmãos, para uma nação, para uma família. Ainda que tudo isso não aconteça, as ovelhas sejam arrebatadas, porque vejam, olha o conceito aqui do profeta: a Babilônia seria levantada como instrumento de sentença de Deus para o povo de Deus. As ovelhas sejam arrebatadas do aprisco. Nos currais não haja gado, não haja leite, não haja mantimento, não haja alimento para os meus filhos. Pensem comigo, você que é pai, que é mãe, e entender que essa sentença é uma confissão de fé, a provisão, ao que nos diz a confissão de fé no seu capítulo 5, Deus é o Deus de toda provisão. Você crê nisso, meu irmão? Amém? Toda provisão, ainda que tudo me falte, Ele não se revolta, Ele não determina nada, Ele não exige nada de Deus, como tem algumas igrejas aí, neopentecostais: eu determino, eu não aceito. Não, nada disso. O profeta não diz isso. Sabe o que ele diz? Todavia. Se Deus quer assim, se é o melhor para a gente, se a minha vida será forjada, se o meu coração será tratado, todavia, eu continuo me alegrando no Deus da minha salvação. Eu exulto, eu celebro aquele que jamais perde o controle de todas as coisas. Eis um convite de Deus para mim e para você nesta manhã, que possamos nos alegrar no Senhor. Aleluia. Eu me alegro no Senhor, eu descanso no Senhor. Sabe o que o profeta estava dizendo aqui? Ele estava dizendo que Deus era a fonte inesgotável de toda alegria. Sabe o que o profeta estava dizendo? Eu posso descansar, mesmo em meio às disciplinas do Senhor, no Senhor. Mesmo e apesar de não sobrar nenhuma coisa de valor, porque tudo vai ser arrebatado, eu descanso no Senhor. Se você voltar ao capítulo 2, só que você entenda a condição, a lógica aqui. Mesmo que a realidade seja de assombro sobre a terra. Se você olhar o capítulo 2,
Versículo 17. Olha o que diz a palavra, capítulo 2, versículo 17. Porque a violência contra o Líbano te cobrirá, e a destruição que fizeste dos animais ferozes te assombrará. Por causa do sangue dos homens e da violência contra a terra, contra a cidade, contra todos os seus moradores. Esta era a sentença, irmãos. Veja que sofrimento, irmãos. Esse profeta poderia ir para o deserto e falar assim: Deus, eu desisto de ser profeta, não dá para mim mais não. Eu desisto de ser crente. Eu desisto de adorar, eu desisto de ir para a igreja. Não tem gente assim, irmãos, olha aqui para mim, que diante da primeira crise pesada, o primeiro absurdo que acontece, a primeira sentença do seu coração é: eu não vou mais para a igreja. Estou desanimado. Sabe o que o profeta nos ensina nesta manhã? A alegria dele era ultra circunstancial. Todavia eu me alegro no Deus da minha salvação. Quem está controlando o meu coração é o Senhor. É relevante aqui notarmos aqui, irmãos, que a maior parte do sustento do profeta, se você ler o contexto aqui, provinha dessa realidade de figos, uvas, azeitonas, produtos da lavoura, bem como da criação de ovelhas, cabras e gado. Sabe o que ele está dizendo para a gente? Mesmo embora essas fontes, conquanto elas não mais existam diante dos meus olhos físicos, carnais, finitos, humanos, dentro de uma matemática que é exata, se eu tenho 2 mais 2, eu tenho 4, é a nossa mente humana finita, limitada, mesmo conquanto isso não exista mais, mesmo que isso venha a se esgotar diante dos meus olhos, o profeta, em última instância, reafirma a sua profissão de fé. Olha aqui para mim, querido, quem sabe você precisa nesta manhã reiterar a sua pública profissão de fé. Está sofrendo dentro da tua família, diga: se alegre no Senhor. A porta se fechou, reitere a sua fé. Eu descanso no Senhor. As coisas estão difíceis, diga como o profeta disse: todavia eu me alegro no Deus da minha salvação. Aleluia. É uma pública profissão de fé, irmãos. Eu lembro do profeta Paulo, quando ele diz: regozijai-vos sempre no Senhor, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo para convosco. É interessante, irmãos, que quando nós entendemos isso, eu estava lendo um comentarista, quando ele, de maneira muito precisa, de maneira muito basilar, ele diz que o profeta Abacuque, ele foge da realidade de algumas pessoas, porque uma coisa é você, diz lá o comentarista, passar pelo escuro assobiando, para que as pessoas percebam que você está com medo, mas você está ali. E outra coisa bem diferente é você cantar sobre o Deus eterno, que nunca falha, quando as coisas, humanamente falando, já falharam. Não tem mais gado, não tem mais mantimento, não tem mais provisão. Eu canto louvores a Deus. Seja Deus glorificado para sempre. Você entendeu isso? Amém, querido? Eu devo me alegrar no Senhor. Um Deus que não falha, um Deus que é bom, um Deus que é fiel. Apesar dos pés estarem aqui vacilando, deixa eu falar uma coisa para vocês. Abacuque não era um super crente não, tá, irmãos? Um super crente. Abacuque tinha os seus pés vacilantes. Ele tremia diante das situações, ele tinha medo. Como assim, pastor? Uma palavra tão firme dessa. Olha para o verso 16. Eu estou comovido no meu íntimo, verso 16. A sua voz tremeram os meus lábios. Entrou a podridão nos meus ossos. Os meus joelhos vacilaram. Pois em silêncio devo esperar o dia da angústia. Chegará. Que virá contra o povo que nos acomete. Mas eu estou com medo, os meus lábios estão trêmulos, os meus joelhos estão aqui vacilantes. Ele passava por tudo aquilo que nós passamos, irmãos. A ideia aqui não é apresentar um supercrente que não sente nada. Nada disso. A ideia do texto não é essa, meus irmãos. A ideia, entenda isso, é que é possível louvar a Deus, é possível irromper
e singrar as águas geladas das circunstâncias adversas com cântico de adoração a Deus. Nós temos exemplos bíblicos dessa realidade. Cristo, antes de ir à cruz, ele cantou um hino. Lembram da ceia? Nós iremos participar. Depois da ceia, cantaram o hino e foram para o Monte das Oliveiras. Alguns estudiosos irão dizer que ali foi o Salmo 115, que ele cantou. Ele canta um hino e vai para a cruz. Lembram de Paulo e Silas na prisão? O que é que eles fizeram? Cantaram o hino. Nós podemos adorar, nós podemos nos alegrar no Senhor Deus. Esta é a primeira verdade que o texto apresenta. E a segunda e última verdade que o texto apresenta é que nós podemos cantar porque nós confiamos no Senhor. Você entende isso? Amém, meu irmão? Nós não cantamos para que venhamos a ocupar, ou para que eu possa ocupar a minha mente emocionalmente, nada disso. Nós cantamos porque nós confiamos no Senhor. Olha o verso 19, vamos ler juntos? O verso 19, toda igreja. O Senhor Deus e me faz. Amém. Ele canta porque ele confia, irmãos. Nós adoramos porque nós sabemos quem é Deus. O profeta canta por causa da sua fé no Senhor. Por causa da fé no Senhor Deus, o profeta pôde ficar em pé. O profeta pôde aí caminhar firme, como uma coça. A ideia do texto é apresentar até mesmo, irmãos, trazendo à baila aqui a realidade da escrita, um animal que ele estava acostumado a ver. Ele disse, olha, a minha fé é como da coça, que corre altaneiramente, com passos velozes. Mesmo apesar das circunstâncias, eu posso correr. Ou seja, a ideia aqui é que Deus vai me dar velocidade para caminhar, para ser conduzido por Ele mesmo. Mesmo apesar das circunstâncias, eu posso correr velozmente, eu posso chegar a lugares mais altos, que jamais havia alcançado. Como assim, pastor? Parece incongruente, uma realidade. Como assim eu posso chegar a lugares mais altos? É o que o texto nos diz, altaneiramente eu posso correr. Ou seja, quando tudo aparentemente vai muito bem, eu quero que você entenda o texto. O banco vai bem, a conta está boa, a provisão é boa, o trabalho traz estabilidade humana, mas a fé está fraca, trôpega, letárgica. A intimidade com Deus não é mais a mesma, você já não ora mais como orava. Sabe o que Deus faz por amor? Nos leva aos desertos da vida. Deus derrama sentenças, juízos, ais sobre nós, para que possamos entender quem somos e quem é Deus. E é nesses momentos de tribulação e de angústia que o profeta diz, eu estou alegre e confiante no Senhor Deus, porque mesmo e apesar dos desertos, Ele me faz andar como e correr como a coça. Você já passou por isso, querido? Em meio ao deserto, cantando, louvando. A fé mais robusta, a fé mais operosa é a ação soberana de Deus sobre o seu povo. Por isso que toda honra e toda glória devem ser creditadas a Deus. Aleluia. O profeta diz, eu confio, Ele é a minha fortaleza, eu não confio na minha capacidade. Eu quero chamar a sua atenção que nós entendemos isso como fé pessoal do profeta. É uma fé pessoal para que ele pudesse permanecer firme. Se você volta aí o capítulo 2, versículo 4, sabe o que o profeta estava fazendo? Ele estava reverberando o que ele tinha afirmado no verso 4, mas o justo viverá pela sua fé. Vamos repetir, irmãos. Mas o justo. Há um escritor chamado Campbell Morgan. Ele vai dizer uma coisa que me chama a atenção. Ele vai dizer que nossa alegria, ela é proporcional à nossa confiança. Eu vou repetir. A nossa alegria é proporcional à nossa confiança. Se eu confio pouco, eu estou triste. Eu não estou muito feliz. Vocês percebem que não é circunstancial, ela é proporcional à nossa confiança. E aí veja, ele completa. E a nossa confiança, ela é proporcional ao nosso conhecimento de Deus. Eu vou repetir. E a nossa confiança, ela é proporcional ao nosso conhecimento de Deus. Qual é a síntese que
que Morgan apresenta aqui, quanto mais eu conheço de Deus, mais eu confio em Deus. E quanto mais eu confio em Deus, mais eu me alegro no Senhor. Seja Deus glorificado para sempre. Você sabe por que o profeta disse assim: eu me alegro no Senhor? Porque ele conhecia e conheceu Deus mais de perto. Esse é o convite para a gente nesta manhã. Que possamos caminhar, que possamos prosseguir em conhecer o Senhor. Sabe qual é a síntese desses versículos 17 a 19, ou do capítulo 3 do profeta Abacuque? É que mesmo no fundo do vale ali, mesmo em adversidades, mesmo angustiado, ele era ser humano como a gente, mesmo confuso acerca da vontade de Deus, não estou entendendo, Deus, seja feita a tua vontade, me ajuda, me ensina. Ele foi capaz de subir, ele foi capaz de correr, ele foi capaz de confiar, ele foi capaz de vigiar na torre. Lembram? Capítulo 2, de esperar a resposta do Senhor Deus. Ele foi capaz de ouvir a voz de Deus, mesmo e apesar dos barulhos das circunstâncias, ele quietou a sua alma e ouviu a voz do Senhor Deus. Ele foi capaz de ver a glória. Ele disse isso no capítulo 3. Ele foi capaz de entender a vontade de Deus. Ele foi capaz de confiar. Ele foi capaz de descansar, não por ele mesmo, não pela sua força, não pelo seu conhecimento, mas porque ele entendeu quem era Deus. E quanto mais nós conhecemos de Deus, mais nós descansamos e confiamos no Senhor. Entendam, o profeta Abacuque estava vivendo, não por aquilo que ele estava vendo, ele estava vivendo pela fé. O justo viverá pela fé. Essa é a palavra de Deus para a gente nesta manhã. Jamais esqueça disso, querido. Deus está atento a todas as coisas. Olhe para o Senhor e deixa de olhar as circunstâncias. E quando nós olhamos para o Senhor, nós conseguimos descansar em suas promessas. Nós podemos descansar naquilo que Ele tem dito à sua igreja. Ele pode transformar e alterar a inclinação do nosso coração. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Duas verdades estão postas para a gente aqui. Se alegre no Senhor e confie no Senhor. Que Deus muito te abençoe em nome de Jesus.